Boa tarde, jovens. Aqui de volta para continuar o nosso curso de EDO, Equações Diferenciais Ordinárias. Dessa vez vamos falar... Opa, desculpa. Vamos falar da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, quando você olha aqui, veja o formato dela, é muito parecida com a equação linear, exceto por esse termo aqui, né? Aqui, ó, a função é linear em y, a derivada de y, linear em y, mas aqui já não é mais linear. Aliás, vai ser linear se o y for 1 ou 0, né? Então, para que não seja linear, ou seja, para que ela se enquadre numa equação de Bernoulli, ou Bernoulli, o alfa tem que ser diferente de 0 e alfa diferente de 1, tá bom? Porque se for igual a 1, você junta aqui e você vai ter uma equação linear. Se for igual a 0, desaparece. Você vai ter, de novo, uma equação linear, tá bom? Então, é preciso, para que seja uma equação de Bernoulli, que você tenha alfa diferente de 0 e diferente de 1. Agora, vamos ao que importa. Como resolver, né? Solução. Solução. Como é que você resolve uma equação de Bernoulli? Você resolve através de uma mudança de variáveis, né? Você faz a seguinte mudança de variáveis. Chama de uma variável u, define uma outra função u como sendo y elevado a 1 menos alfa, onde alfa é esse camaradinho aqui, tá bom? Bom, essa é a solução, aí acabou, né? Porque quando você deriva aqui, você vai ter du dx, que é o mesmo que o linha, né? Du dx, aqui é uma função de x, aqui é uma função de x, tá bom? Então, derivando aqui, você vai ter, derivando no segundo membro, 1 menos alfa, y elevado a 1 menos alfa menos 1. Então, vai ficar só menos alfa. E aí, deriva pela regra da cadeia a derivada de dentro, a função de dentro, você tem y', tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Terminou, né? Então, essa é a mudança de variáveis que se apresenta para nós resolvermos a equação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar esta mudança de variáveis aqui, tá bom? Lembrando que aqui eu posso escrever como u' também, tá? Du dx é a mesma coisa que u', derivada de u em relação a x. Quando eu tenho uma só variável, não tem problema, a gente não tem ambiguidade, não é? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar a equação original pelo fator, por esse fator aqui, ó. 1 menos alfa, que multiplica y a menos alfa, tá bom? Então, vamos multiplicar no primeiro membro. Estou vindo daqui para baixo. Tá? Vou multiplicar a equação por 1 menos alfa. Vai ficar assim. 1 menos alfa. Y elevado a menos alfa. Aí, y'. Estamos multiplicando aqui. Igual, aí de novo. 1 menos alfa. Y elevado a menos alfa. F de x, y. F de x, y, mais, para baixo aqui, mais 1 menos alfa, y elevado a menos alfa, aí g de x, no segundo membro aqui, g de x, y elevado a alfa, tá bom? Fazendo a conta agora. Ora, esse primeiro membro todo, por isso que eu multipliquei aqui, tá bom? Tá? Multipliquei aqui porque 1 menos alfa multiplicado por y elevado a menos alfa, y' é tudo isso aqui, ó. 1 menos alfa, y elevado a menos alfa, y', que é o u'. Então, vou escrever simplesmente u' aqui no primeiro membro agora. U' igual, tá bom? Ficou só u' aqui. Vou escrever aqui, isso aqui é o u', né? Que é o du dx. É a mesma coisa que du dx. Du dx, só para você não se complicar. Tá bom? Então, substituímos aqui por u'. No segundo membro, eu vou só fazer aqui a operação com potências, né? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Adiciona, mas aqui é 1 menos alfa, né? Então, vai ficar 1 menos alfa, f de x, repete o y, aí 1 menos alfa no expoente. 1 menos alfa no expoente. No segundo membro aqui, ou melhor,
O outro termo do segundo membro, de novo eu vou fazer aqui. Só que agora eu tenho alfa menos alfa, né? Vai ficar y igual a zero, ou seja, cancela aqui e desaparece o y, ficando apenas 1 menos alfa, que multiplica g de x, tá bom? Muito bem. Só que aqui também temos algo conhecido, ó. Esse camarada é conhecido, né? É exatamente o que nós chamamos de u. Então vamos substituir para ficar, que vai ficar o seguinte, passando para o primeiro membro, nós vamos ter o' mais, aí trocando o sinal aqui, alfa menos 1, f de x, opa, era melhor colocar o u antes, não, vamos lá, x, u, né, isso aqui é u, mais 1 menos alfa, g aplicado a x. Essa equação, olhe bem para essa equação, você tem aqui é igual, né, perdão, passei esse para o primeiro membro, o igual ficou aqui. Então você tem, ó, o' e u linear, e aqui uma função só na variável x. Então isso aqui é uma equação linear. Nas variáveis u, x, né? Na variável u, em u. Aí você já sabe como resolver. Então, qual é o processo de resolução? Qual é o método de resolução? Você pega uma equação de Bernoulli, que é essa equação aqui em cima, e através dessa mudança de variáveis, você a transforma em uma equação linear que você já sabe resolver, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para a gente não sair sem resolver uma equação de Bernoulli. Exemplo. Resolva a seguinte equação. Tá bom? Resolva a seguinte equação. Como sempre, eu não vou escrever muito. Você copia aí. A equação é y' igual, aí fica 4y sobre x mais x raiz de y. Aí você vê que ela seria linear, né? Linear, mas aqui, pum, não tem mais um termo linear em y aqui. Mas aí você identifica como uma equação de Bernoulli, né? Uma equação desse tipo aqui, ó. Y', tem o termo y', tem um termo em y, tá certo? E tem um termo aqui que é o y elevado a alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? Que tem que ser diferente de 0 e de 1. Quem é o expoente aqui de y? E raiz de y é a mesma coisa que y elevado a meio, né? Então, raiz de y é o mesmo que y elevado a meio. Então, o alfa nosso aqui é igual a meio, tá bom? Então, isso implica que o nosso 1 menos alfa é igual a 1 menos meio, que é meio também, não é? Então, nossa mudança de variáveis vai ser mudança de variáveis, que nós vamos aplicar para resolver a equação. U é igual a y elevado a 1 menos alfa. O 1 menos alfa aqui é meio, então U é igual a y elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de y, tá bom? Quando eu derivo, é que para derivar é melhor nessa forma, né? Quando eu derivo aqui U' no primeiro membro, derivei U em relação a x, dá U'. Derivei no segundo membro aqui, vai dar meio de y elevado a meio menos 1, que fica menos meio, multiplicado pela derivada da função interna aqui, pela regra da cadeia y', não é? Então vamos usar aquela mesma estratégia que nós usamos ao demonstrar aqui a solução, né? Vou multiplicar tudo por esse camarada aqui, menos o y', tá? Vou multiplicar toda a equação por 1 menos alfa, y elevado a menos alfa, que no nosso caso aqui é meio, y elevado a menos meio, tá bom? Então vamos multiplicar tudo por esse fator aqui, lá na equação. Então, chega aqui na equação, nossa equaçãozinha, vamos multiplicar no primeiro membro por meio de y elevado a menos meio. Então vai ficar meio de y elevado a menos meio, que vai multiplicar y'.
igual, aí de novo, meio vezes y elevado a menos meio, que multiplica agora 4y sobre x, mais, aí meio, y elevado a menos meio, que multiplica x, eu vou usar aqui y elevado a meio, tá? Fica melhor para a gente pensar. Muito bem, fazendo as continhas agora com y. Bom, mas aqui eu já identifico que esse primeiro membro é meio, y elevado a menos meio, y'. Tudo isso aqui é u'. Por isso que eu sempre faço dessa forma. O primeiro membro vai ficar u', igual. Tá bom? No segundo membro, fazendo a conta aqui, você tem 4 multiplicado por meio vai dar 2, né? 4 dividido por 2 dá 2 aqui. 2 sobre x, 2 sobre x, tá? Já multipliquei aqui 4 vezes meio e aqui repeti o x. Aí ficou só a conta com y. Repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos meio dá meio. Y elevado a meio. Tá bom? Muito bem. No terceiro, o outro termo aqui. Você, y elevado a meio vezes y elevado a menos meio. Repete o y, meio menos meio dá 0. Significa que isso aqui cancela. Y elevado a 0 é 1. Então fica só o termo em x. Meio multiplicado por x. Então olha que beleza. Né? Você passando esse para o primeiro membro, você vai ter u' menos 2 sobre x, y elevado a meio, ou raiz de y, se você preferir, igual, desde membro, troca de sinal, só ficou meio dx no segundo membro. Então, essa equação é uma equação linear. Não é? Equação linear em U. Não é? Então, você sabe resolver, você sabe como resolver, né? Você chama isso aqui de P de x, lembra? Aqui é o nosso P de x, aí você vai ter o fator integrante em x, nosso μ de x vai ser elevado à integral de P de x dx, tá bom? Vamos fazer isso na outra folhinha aqui. Você tem agora a equação, essa equação aqui, não é? Opa, ficou tudo colado. Bom, você tem esta equação. Então, meu P de x é menos, meu P de x aqui é menos 2 sobre x. Eu vou calcular o nosso fator integrante. μ de x é igual a... Opa, perdão. É a pressa. Eu acho que eu vou parar aqui e vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Para a gente não correr tanto, para eu ir mais devagar. Um grande abraço, já eu completo esse exercício.